Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da unidade curricular de montagem de sistemas elétricos. E vamos estar trabalhando aqui, tratando do assunto de motor de indução trifásico. Então, vamos começar. Para a gente ter ideia aí, então, o motor elétrico é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica, ou seja, movimento rotativo. Os motores elétricos são divididos em dois tipos, motores AC e motores DC, ou seja, motores de corrente alternada e motores de corrente contínua. Tá, mas por que a gente tem que entender de motores em comandos elétricos? Primeiro porque motores é um dos equipamentos mais utilizados em qualquer indústria que formos trabalhar. Em qualquer indústria que nós formos trabalhar, nós vamos encontrar um tipo de motor. E esse motor, o motor elétrico, ele basicamente tem que ser controlado através de componentes mecânicos. Então, o primeiro componente que nós vamos estar, o primeiro equipamento que nós vamos estar conhecendo aí é o motor elétrico. E, consequentemente, nós temos dois tipos aí, que é o de AC e o DC, ou seja, corrente alternada e corrente contínua. Sendo os modelos dele. Então, nós temos aqui motor em si, temos o eixo, e nessa ponta de eixo aqui é ligado o equipamento, seja uma bomba, seja um gerador e assim por diante, para assim executar todo o trabalho. Bom, motor DC são conhecidos por seu controle preciso de velocidade e por seu ajuste fino, e são, portanto, largamente utilizados em aplicações que exigem tais características. Como assim tais características? São motores em que eu tenho a possibilidade de controlar, literalmente eu controlo a rotação daquele motor. Então, se eu quero que o motor gire apenas 90 graus, ele vai girar apenas 90 graus. Se eu quero que ele gire 4 voltas completas, ele vai girar as 4 voltas completas. Então, com esse tipo de motor, eu consigo trabalhar com um ajuste mais preciso. E onde eu utilizo isso? Onde eu utilizo esses tipos de motores? Eu utilizo esse tipo de motor principalmente em máquinas operatrizes. São máquinas onde eu preciso controlar avanço de mesa, onde eu preciso controlar movimentos. E esses movimentos eles são precisos, muitas das vezes em até milésimos de milímetro. Eu consigo trabalhar em milésimos de milímetro. Então, ele tem que ser muito preciso, tem uma precisão muito grande. E assim é necessário essa característica desse tipo de motor DC, ou seja, corrente contínua. E os motores AC, a grande maioria tem a configuração mais econômica, por isso que a gente conhece mais, a gente trabalha mais com os motores AC, e nós vamos encontrar muito mais desses motores na indústria, porque eles são mais baratos. Então eu encontro ele muito fácil, ele é muito mais barato de se comprar, de se montar, construir em si esses motores. E também é amplamente utilizado onde eu preciso de uma potência abaixo de 500 CV. Então por isso eu consigo trabalhar com esse tipo de motor. E esses aqui são dois exemplos de motores corrente alternada e motor corrente contínua, em que eu tenho esse aqui sendo motor em corrente contínua e esse sendo motor em corrente alternada. Questão de construção, eles são muito parecidos, mas o funcionamento deles é bem diferente. Então, com o motor de corrente contínua, eu consigo ter aquele controle de rotação, eu consigo ter um controle muito mais preciso. Já esse outro de corrente alternada, não. Sua construção externa que é precisa, na sua construção interna ele já é bem diferente. Esse aqui, como nós vamos ver, ele é bem comum, nós encontramos ele com o rotor gaiola de esquilo, que é um dos mais baratos que nós encontramos, e com potências de trabalho e potências mais elevadas, para mais de 2 kW. Já esse aqui, o ser corrente contínua, ele tem um sistema interno diferente. Continuando. E os motores eles podem ser classificados de duas formas. Então eu tenho aí o motor, dentro de cada tipo deles eu consigo ter aí uma classificação. Então eu tenho a classificação quanto à velocidade do sincronismo e quanto à forma de alimentação da fonte. Mas como assim? Velocidade, sincronismo e alimentação da fonte? Vamos ver aqui agora.
Então, em relação à classificação da velocidade do sincronismo, o motor ele pode ser classificado de duas formas, pode ser dividido de duas formas, em motor síncrono e motor assíncrono. Motor síncrono é aquele que gira na mesma velocidade de sincronismo, ou seja, que ele tem uma velocidade constante igual ao do gerador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o campo magnético que é gerado pelo estator através de um sistema de indução, ele vai ter a mesma velocidade do campo magnético que é gerado pelo rotor. Então, todos esses dois eles vão ter a mesma velocidade do campo magnético. Um bom exemplo de motor síncrono é uma furadeira, que tem a mesma velocidade dos dois campos magnéticos. Então, ali eu consigo gerar dois campos magnéticos, um pelo estator e um pelo rotor. Agora, quando eu tenho um motor assíncrono, eu tenho uma velocidade diferente desses dois. Isso aí em relação ao campo magnético do rotor e o campo magnético do estator. Isso por quê? Porque eu tenho apenas um campo magnético sendo gerado. Então, pela indução, eu estou gerando apenas um campo magnético, que é o campo magnético do estator. O rotor está recebendo aquele campo magnético. E por isso que ele se torna assíncrono, numa velocidade diferente, porque até que o estator, o campo magnético gerado pelo estator, consiga fazer o rotor girar, ele tem uma diferença no sincronismo. Isso a gente chama de escorregamento. Então é por isso que alguns motores de indução, eles têm uma diferença, eles têm uma perca, e a gente chama isso de escorregamento. Ok? Bom, continuando. Quanto à classificação pela fonte de alimentação, nós temos motores monofásicos e motores trifásicos. Os motores monofásicos são usados somente quando é necessária a utilização de potências abaixo de 2 kW. Então, quando eu trabalho abaixo de 2 kW, não necessariamente seria aí uma regra, mas em questão de custo-benefício se torna mais econômico utilizar motores monofásicos. Agora, quando eu falo de motores trifásicos, eles são mais recomendados em questão de custo-benefício, lembrando, pela sua construção para potências maiores de 2 kW. Então, essa é a diferença de motores monofásicos e motores trifásicos. Ok? Continuando. Então, aqui nós temos alguns exemplos de motores monofásicos, que seriam esses, uma construção relativamente mais simples externamente, e motores trifásicos com uma construção interna mais simples. O que importa não é o externo, mas sim o interno, como ele é construído e o custo para se construir aquilo lá. Não só a construção em si, mas também questão de partidas e questão de componentes utilizados para realizar essas partidas e o controle. Então, todo esse sistema se torna mais econômico dentro das indústrias para potências acima de 2 kW, utilizar motores trifásicos ao invés de motores monofásicos, ok? E isso a gente está falando acima de 2 kW. Quando eu vou utilizar abaixo, por exemplo, em um triturador, em um gerador para uma residência ou para uma zona rural, eu vou optar por um motor monofásico, porque eu não preciso de uma potência enorme, eu não vou ter um gasto tão grande. Agora, quando eu falo de indústria que precisa de uma potência maior para executar o trabalho, eu já utilizo motores trifásicos. E aí, quando a gente fala de motor, lógico também que ele tem sua construção. Eu tenho que entender como ele funciona, e para entender como ele funciona eu preciso saber como ele foi construído e quais as partes desse motor. Então, para a gente começar, nós temos aí o primeiro, que é o estator, que é formado de chapas ferromagnéticas isoladas entre si, ou seja, são barras, são chapas de aço próprias, com uma liga própria para aquele tipo de trabalho, ou seja, com propriedades magnéticas, e que se localiza ali na parte estática do motor, ou seja, principalmente na carcaça do motor.
Nele também se encontram bobinas. Então essas bobinas, através de uma corrente que passa por ele, geram um campo magnético que induz esse campo magnético no rotor. Que o rotor também é formado de chapas ferromagnéticas, nas quais se encontra um enrolamento onde é induzida a corrente através do estator, que foi aquele processo que nós comentamos. Então, através das bobinas no estator, que ele fica parado, ele fica estático, eu consigo induzir, desculpa a palavra, eu consigo induzir uma corrente no rotor. E essa corrente vai fazer o rotor girar, porque eu estou trabalhando com diferença magnética. E essa diferença magnética, como nós podemos ver, repele ali um ao outro. E isso faz um girar se movimentar em relação ao outro. No caso, girar. Aqui a gente tem um exemplo, olha só. Então eu tenho aqui o principal, que é o rotor, que é o que gira. Olha só esse cara aqui. Ó. E eu tenho a carcaça, que é essa parte aqui. O rolamento, que vai preso aqui onde o rotor vai colocado. E eu tenho os enrolamentos do estator, que são importantes também. Olha só, esses enrolamentos do estator aqui, ó, que é essa parte. É nela que é aplicada, através da caixa de ligação, que é essa outra aqui, é nela que é aplicada a corrente e faz esse rotor girar aqui no seu eixo, ok? Então, através desse processo, nós conseguimos fazer com que esse motor gire. Lembrando que no motor síncrono, não vai ter uma diferença na rotação, na velocidade do induzido. Agora, já no motor assíncrono, nós vamos encontrar sim essa diferença, ok? E aí, para a gente poder entender melhor, nós temos o motor de indução trifásico, também conhecido como MIT. O MIT, são os motores assíncronos trifásicos, que é os que nós mais encontramos nas indústrias. Mas por quê? Porque eles são melhores? Bom, para os trabalhos que eles executam, sim. Só que também pelo motivo de eles serem mais econômicos. Então eles se tornam muito econômicos para executarem os trabalhos e, consequentemente, são os mais utilizados. Lógico que não são só assíncronos trifásicos. A característica dele tem o que a gente chama de rotor gaiola de esquilo. Esses são rotores específicos para um determinado tipo de trabalho, que a gente vai entender daqui a pouco. E aí, com esse sistema todo montado, ele tem um custo mais baixo, tem robustez e facilidade para a inversão de sentido de rotação, que também é uma grande característica dos motores. Dentro da indústria, nós vamos encontrar equipamentos que precisam inverter a rotação em determinados momentos, seja para executar o trabalho em si, ou simplesmente porque às vezes um dia precisa estar numa rotação ou em outra rotação. Okay? Vamos entender o que seria o rotor gaiola de esquilo. Então tem rotor gaiola de esquilo e o rotor bobinado. O rotor gaiola de esquilo, eles são mais baratas na construção do induzido e são mais práticos e rápidos para realizar essa construção. Então, por isso que ele é mais utilizado na indústria. Já o bobinado, ele possui a gaiola de esquilo em potências mais elevadas. Ele substitui o rotor gaiola de esquilo em potências mais elevadas, pelo fato de sua estrutura permitir o abaixamento da corrente partida. Isso é uma característica que no rotor gaiola de esquilo nós não encontramos, e isso precisa ser feito na própria partida. Já no rotor bobinado, não. Nós conseguimos realizar esse procedimento no próprio rotor, no próprio motor. Ok? E algumas características do motor de indução trifásico são em relação à velocidade. A velocidade tem a ver com o número de polos de um motor. Então, de acordo com a quantidade de polos que esse motor vai ter, ele vai ter uma rotação já determinada, ou seja, velocidade RPM, rotações por minuto, já pré-programado. Então, um motor de 2 polos ele tem 3.600 RPM, ou seja, 3.600 rotações por minuto. No motor de 6 polos nós vamos ter 1.200, no motor de 8, 900. Se vocês observarem, nós temos aí uma diminuição da rotação em relação ao aumento do número de polos. E os motores mais vendidos são os que nós encontramos aí 2 e 4 polos. Outra característica interessante é em relação à unidade de medida de potência, que nós temos que entender, que são usadas 3 unidades de potências principais, que é o watts,
horsepower, que é o HP, e o cavalo vapor, que é o CV. Então, a gente tem uma certa relação. Um CV equivale a 736 watts. Então, se eu falo ali, ó, eu tenho um motor com 3 CV, então vou pegar 3 e multiplicar vezes 736, eu vou encontrar a quantidade de CVs que eu tenho em um motor de 3 CV, eu vou encontrar a quantidade de watts. Já HP, ele tem uma relação de 746 watts, ok? Bom, e é isso. Agradeço pela atenção e paciência de vocês e muito obrigado. Até o próximo vídeo.